porque estavam falando que quando mataram minha mãe no garimpo, porque minha mãe não era uma prostituta, minha mãe era cozinheira das dragas, ela trabalhava no garimpo, ajudava meus avós, acho que era aqui para a banda de Rondônia, sei lá. E quando a minha mãe foi morta, que a minha tia, irmã da minha mãe, ajudou, mas a minha tia não é Chica, não. E a Francinete também não é minha tia, não. E aí os meus avós começaram a desconfiar por que minha mãe não vinha mais visitar meus avós, porque a minha mãe foi uma filha que nunca, assim, abandonou meus avós, assim. Sempre ajudava com uma cesta básica, ajudava com alimento, um valor de dinheiro, né? Dependendo do trabalho que ela fazia nas dragas, nos garimpos, lavando, cozinhando, essas coisas. A minha mãe, me falaram que a minha mãe não era prostituta, tá entendendo? E aí a minha avó começou a desconfiar. Porque que meus avós começaram a desconfiar. Por que a minha mãe não deu mais notícia, que ela não ficava sem dar notícia. E aí foi quando a minha tia saiu do garimpo, que foi para a casa dos meus avós, os meus avós perguntaram da minha tia se ela não tinha visto a minha mãe. Aí minha tia falou que tinha visto a minha mãe com um homem que parecia estrangeiro e minha mãe tinha ido com esse homem para o estrangeiro. Mas a minha tia não falou para os meus avós que ela mesma tinha ajudado a matar minha mãe com as outras, né? Quando eu fui roubada da barriga da minha mãe, porque cortaram a barriga dela sem anestesia, ela desmaiou e fizeram um buraco na beira da praia, colocaram o corpo da minha mãe lá, desmaiada, e jogaram terra em cima. Aí estavam comentando que tinha uma árvore, se minha mãe acordou embaixo da areia, não conseguiu subir com o peso da areia, né? E foi assim que a Ivone com a Natasha fizeram com o pai do Matheus. Porque a Natasha, para se livrar do pai do Matheus, depois do pai do Matheus, só já tem essa casa aqui, porque o que ele tirou do meu nome e colocou na identidade que ele estava usando, né? Eles meteram a mão aqui atrás, do lado e da frente, os envolvidos, né? Então, quer dizer, na madrugada que mataram o pai do Matheus, eu não estava em casa com as crianças. Alguma coisa assim aconteceu, que nós não brigamos, nós só troquemos palavras assim, eu fiquei aborrecida e saí de casa com as crianças. Né? Mas foi a Ivone que mandou ele puxar confusão comigo, assim, para mim ir embora. Só que ele não sabia que era para ele ficar sozinho para matar ele e ir atrás. Porque como só já tinha casa, né? E como ele já tinha assinado aquele papel que ele achava que era do casamento, passando para eles aqui atrás, tudo que pertencia, tipo assim, a mim, que era direito das minhas filhas, dos meus filhos, tá entendendo? Aí só tinha casa, e o domingo queria a casa, eles aí atrás queriam a casa. E o pai do Matheus disse que a casa ele não dava, né? E aí o domingo foi e disse, rapaz, tu só tem duas alternativas. A primeira é, ou tu casa com a Natasha, porque eu sei que tu quer casar com aquela magrela velha feia, porque nós sabemos que tu ama ela, ou tu casa com a Natasha, ou então o teu filho, o Matheus, vai ser morto e o teu irmão, que é o Antônio, lá no 4 de janeiro. Aí o pai do Matheus casou. Casou para salvar a vida do Matheus e do irmão dele lá no 4 de janeiro. E aí quando ele casou, que já estava assinado esse papel do casamento, que vão embolar e fazer a Natasha engolir sem água, mas antes vão dar bastante na cara dela, que esse casamento não existe porque ela nunca foi virgem e nunca engravidou, porque o Matheus não é filho dela. É igualmente a Ávila Vitória. A Ávila Vitória não é filha da Natasha com meu primo próximo, com o pai da Ávila Vitória. Foi inveja da Natasha, falaram que foi inveja que ela teve de mim junto com as outras. E a Ivone também foi inveja. Tá entendendo? Inveja também do pai do Benjamin. E aí, depois que ele casou, aí a Natasha porque queria se livrar dele, porque a barriga, apesar que ela era gordinha, né? Do rosto redondo assim, aquele cabelo que quando amarrava ficava assim, tá entendendo? Tinha a bunda grande porque ela era gorda, morena. Tá entendendo? Aí ela querendo se livrar do pai do Matheus, porque o pai do Matheus já estava desconfiando, porque a barriga dela não crescia, já que falaram que ela estava grávida. Porque como ela era gordinha, ela tinha a barriga, né? Parecia que estava grávida mesmo. E aí ela pensou como é que ela ia fazer para se livrar do pai do Matheus. Aí ela inventou absurdos. O pai do Matheus morreu sem saber de nada, me falaram. Inventou absurdo. A Ivone sabia que o pai do Matheus nunca tinha feito isso com a Natasha e nunca ameaçou de matar a Natasha, tá entendendo? Mas aí se juntou a Natasha com a Ivone,
E o pai do Benjamin já estava por debaixo dos panos mesmo, desde quando a Ivone mandou recado pro pai do Benjamin que eu estava com o pai do Matheus, que o pai do Benjamin estava abaixo de Manicoré, que sempre foi amante dela, depois que ele casou com a Ivone. E foi viver comigo. E o Domingo vivendo com a Ivone. Aí que ele casou com as outras também. Aí eu só sei dizer que a Natasha foi e falou pro Diego, irmão dela, e o Diego se doeu, porque o Diego pensava que era verdade. Aí o Diego, com o amante da Ivone, que dizem que é o pai do Benjamin, que estava com o rosto coberto, com o rosto parecido de outra pessoa, porque quando a Ivone chamasse o pai do Matheus de madrugada aí, que o pai do Matheus entrasse pelo buraco da balaústa, aqui do lado aqui, aí o pai do Matheus não ia conhecer o pai do Benjamin. Por isso que o pai do Benjamin estava com o rosto coberto. Porque o pai do Matheus era irmão por consideração do pai do Benjamin. Aí deixaram para matar ele de madrugada que as pessoas estavam dormindo e não ia ver. Aí quando foi de madrugada, a Ivone veio aqui atrás do quarto e chamou: Celso, 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 com aquela voz assim assustada. Ele pensou que a Natasha estava passando mal e tinha acontecido alguma coisa com o bebê. Aí o Celso, pai do Matheus, saiu por aqui, chegou lá ainda esfregando o olho, estava dormindo, chegou aqui perto da cerca. O que foi, Ivone? Não, entra aqui que nós queremos falar contigo. Na hora que ele entrou, né, passou pelo buraco da balaústra, que ela já tinha arrancado as tábuas, desde quando descobriram que era rica para ficarem se oferecendo, eu não sabia de nada. Aí na hora que o pai do Matheus entrou, aí ele falou: o que foi que aconteceu? Aí foi que o Diego pegou no pescoço dele e disse: não aconteceu nada não, seu cabra safado, agora você vai me pagar o que você ia fazer com a minha irmã. E ele sem saber de nada. E aí o pai do Benjamin ajudou com a Ivone matar o pai do Matheus. Assim, porque apertou na garganta, tampou a boca e não tinha ninguém para socorrer, mas teve gente que viu. Teve gente que viu tudinho, até o buraco que tinham feito ali do lado da cerca dividindo o terreno da Maria José, a avó biológica da Emanuele, que falaram pro pai do Matheus que era uma fossa que estavam fazendo, que pediu a enxada e a boca de lobo. Por isso que o pai do Matheus descobriu o segredo da Natasha, que era a chave da miséria, na boca de lobo. O segredo da Natasha está na boca de lobo, tá entendendo? Aí o pai do Matheus desmaiou, aí colocaram ele lá dentro do buraco assim, aí jogaram terra, colocaram bastante folha seca de mangueira, que tinha uma árvore de mangueira. Aí se o pai do Matheus acordou, não subiu, como é que ele ia subir com a terra em cima? E depois que a família da Maria José começou a desconfiar que tinha alguém enterrado lá, porque quando batia o vento, o fedor ia para dentro da casa dela. Aí foi que descobriram. E depois de muito tempo, aí foi que o pai do Benjamin entrou para cá. Aí depois de muito tempo, que o Diego queria me matar porque descobriu que eu já sabia que era ele que tinha tirado a virgindade da Natasha, não o pai do Matheus. Aí seu Domingo cavou o buraco, tirou os ossos do pai do Matheus. Agora eu não sei aonde foi que ele mandou jogar os ossos do pai do Matheus, porque se viesse polícia aí e fosse cavar o buraco, não ia achar nada. Tá entendendo? Então foi isso que aconteceu. E o pai do Benjamin ia ter o mesmo destino do pai do Matheus, estava falando. Porque a Ivone falou que do jeito que a Natasha se livrou do pai do Matheus, que já não tinha mais nada para entregar para eles aí atrás, ela ia se livrar do pai do Benjamin quando não tivesse mais nada para entregar também. Para eles aí atrás, para dividir por lado e para frente. Tá entendendo? Mas foi essa minha tia. Essa minha tia sabe como foi que mataram a minha mãe. E quem estava lá nessa noite, porque a minha tia chamou a minha mãe para ir para uma festa, já que meu pai Antônio tinha ido para o garimpo da Bahia, que a minha mãe tinha brigado com meu pai, porque era um monte de mulher se oferecendo para ele. Aí falaram que ele tinha dormido com uma amiga dela. Tá entendendo? Aí a minha mãe ficou com raiva, brigou com meu pai, e meu pai foi para o garimpo da Bahia, e era para minha mãe ficar sozinha, para matar a minha mãe. Tá entendendo? Porque pensavam que eu era menino, que minha mãe estava grávida. Aí minha tia chamou minha mãe para ir para uma festa, falou: olha, tu vai de voadeira, tu vai sozinha, que tu me encontra lá em tal canto. Aí minha mãe foi, por isso que viram a minha mãe entrando na voadeira com um homem, e voltou só o homem, e a minha mãe não voltou mais. Aí quando chegou lá no local que a minha tia estava com as outras esperando, aí a minha tia seguiu outro caminho com a minha mãe. Aí minha mãe foi dizer: mas tu não falou, fulana, que nós ia para uma festa em tal canto? Ela disse: nós ia, mas agora nós não vamos, porque aqui mesmo que tu vai morrer. Aí foi aí que mataram a minha mãe. Tá entendendo? E as pessoas que estavam lá no dia desse crime, tá entendendo? Já falaram a verdade, tá entendendo? Porque são pessoas que já estão mais velhas, né? E estão com remorso, principalmente sabendo o tanto que eu estou sofrendo e as minhas crianças sofrendo e a humanidade inteira, né? Aí já falaram a verdade, que viram até na hora que a barriga da minha mãe estava sendo partida e eu sendo tirada. Tá entendendo? Que viram me tirando da barriga da minha mãe. Então essa que é a verdade, né? A verdade, ela dói, né? Assim, para quem tem medo de assumir que neles aqui atrás, do lado e da frente, né? Pois é. Só que
É por isso que dizem que eu sou uma mercadoria sem nota, é porque a minha mercadoria vale, quer dizer, a minha nota vale o valor de 2 guerras mundiais. Aí eu estava falando pro pai do Benjamin, na hora que tu vê a nota dessa mercadoria, aí vamos ver quem é que está devendo. Se a humanidade inteira que é a minha geração, ou se eles aí atrás contigo, eles do lado e da frente, essa família que tu escolheu. Porque até para vocês terem direito nesse valor que vocês abrem a boca e dizem que é de vocês vão ter que pagar, né? E se vocês forem sofrer que nem eu sofri para vocês terem direito nesse valor aí que vocês dizem que é de vocês, eu duvido se vocês aguentam, né? E o problema é que foi derramado muito sangue, né? De uma forma assim totalmente diferente de que quando eu fui comprada em baixa de sangue. Tá entendendo?